Bom dia para quem está chegando. Vou anotar aqui a presença, deixa eu ver, Letícia do 2B. Letícia, aqui. Prontinho, Letícia. Se mais alguém chegar, ó, só avisar que eu venho aqui marcar a presença, tá? Então tá salvo. Bom, gente, hoje nós vamos continuar então o nosso assunto, que são as matrizes. Eu separei alguns exercícios aí. Alguns eu vou resolver como exemplo e outros vocês vão resolver como atividade, tá? Então, eu vou explicar, gente, depois que finalizar a aula, aí vocês vão resolver esses exercícios. Todos esses exercícios estão nesses slides aqui que eu vou mandar para vocês daqui a pouco, tá? Eu não vou mandar agora porque eu quero já mandar alguns resolvidos. Então, assim, desses daqui, quantos eu consegui resolver desses que eu separei para eu resolver como exemplo, aí eu vou colocando aqui nos próximos slides, salve e aí mando para vocês, assim vocês podem usar. É claro que eu tenho uma dúvida de como foi resolvido. Aí volta aqui nessa gravação e assiste a gravação, tá? Então vamos lá. Vamos começar. Hoje o nosso tema, então, os nossos temas, né? Porque são alguns. Igualdade de matrizes, soma, subtração de matrizes e multiplicação de uma matriz por um número real. Então é isso que a gente vai ver hoje. São temas simples, tá? Por isso que tem bastante coisa num dia só. Então, vamos começar aí pela igualdade de matrizes. No nosso livro está na página 75. Duas matrizes A e B de mesmo tipo, M por N, são iguais se todos os seus elementos correspondentes são iguais. Isto é, sendo a matriz A, J, M por N, e B, a matriz B, J, M por N, temos que A é igual a B, se A e J for igual a B e J. Então, o que ele está querendo dizer aí, gente? Que eu preciso comparar cada elemento com o seu correspondente. Então, o A12 eu tenho que comparar com o B12, ou seja, o A12, aquele elemento que está na primeira linha, na segunda coluna da matriz A, deve ser comparado com o elemento da matriz B, que também está na primeira linha e na segunda coluna. Então, no caso aqui, o A12 é o 1 e o B12 é o D. Então, significa que o D vale 1. Então, eu tenho que olhar cada um e comparar com o seu correspondente, com aquele que está na mesma posição. O A, então, vale 3, o D vale 1, o C vale 2 e o B vale menos 5. É isso que diz a igualdade. Então, eu preciso ter duas matrizes do mesmo tipo e eu preciso comparar elemento por elemento, cada um com o seu correspondente, tá? Aqui é de outro livro, mas está dizendo exatamente a mesma coisa, falando sobre esses elementos correspondentes. Então, o que são elementos correspondentes? A1 e B1, A12 e B12. Ou seja, A, linha, coluna, e B, linha, coluna, desde que sejam os mesmos. Para que haja igualdade, as duas matrizes devem ser do mesmo tipo, tá? Isso é importante. Aí aqui tem alguns exemplos. Exemplo 1, ó. Fazendo a mesma coisa, tá vendo? É uma matriz uma, duas, três linhas por duas colunas. Então, é uma 3 por 2. Eu só posso comparar com uma outra 3 por 2. O A vai ser 2, ó, 1 é 1. Então, eu vou comparando cada elemento com o seu correspondente. 1 e 1. B mais 1 é igual a 1. Então, quem é o B? Aí virou uma equaçãozinha, ó. B mais 1 é igual a 1. Então, pega esse 1, passa subtraindo. Então, B é igual a 0. Então, vai acontecer isso nesse tipo de exercício, tá? Nós vamos cair em algumas equações para determinar os valores. C menos 2 é igual a 6. Então, quem é o C? Que número que eu tiro 2 para dar o 6? O 8. E por último aqui, o D é igual a 3. Esse outro aqui, ó, já envolve um pouquinho mais de dificuldade, porque aparece uma equaçãozinha com um m ao quadrado, tá? Mas o jeito de fazer é o mesmo, ó. 1 menos m ao quadrado é igual a 0. Pego o m ao quadrado, passa para o lado direito. Então, 1 é igual a m ao quadrado. Pega esse quadrado, passa como raiz. Se a raiz é de 1, então pode sair um positivo ou um negativo. Aí, no primeiro elemento, eu tenho aqui que o m, tanto faz, pode ser 1 ou menos 1. Nós vamos para esse outro, que também tem m, que é para definir realmente se o m pode ser 1 ou menos 1. 1 menos m dá 0. Aí, nesse caso aqui, nessa equação, fica determinado que o m só pode ser 1.
Se ele só pode ser 1 para esse caso, e para esse caso ele pode ser 1 ou menos 1, então a única resposta que satisfaz simultaneamente as duas condições aqui, ó, é o m igual a 1. Então, aqui só tem uma resposta, tá? Aí, esse aí já traz um grau de dificuldade diferente. Mas, para o intuito da nossa matéria, que é a igualdade das matrizes, tranquilo. O problema é a resolução da equação, né? Aí, precisa recordar aí os elementos de resolução de equação. E nós temos alguns exemplos, tá? Então, eu vou fazer aí com vocês o 17 e o 18 dessa página 75. Aí depois vocês vão fazer o 19 e o 20 dessa página. Então, peraí que eu vou abrir um outro slide. Bom, então, vou colocar aqui que esse é da página 75. O que nós queremos saber é A, B, C e D. Então, ó, igualdade, eu vou igualar cada elemento com o seu correspondente. Então, aqui, o A é igual a 2, porque eles são, ó, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. O B é igual a 1. Quatro é igual ao D, porque eles estão ocupando a mesma posição, segunda linha, primeira coluna, e C é igual a 6, segunda linha, segunda coluna. Então, é só comparar cada elemento com o seu correspondente. Vamos pegar o outro aqui. O 18. Aí, o 18 já vai aparecer equação, né? Que é o grau de dificuldade que nós podemos ter nesse tipo de exercício. Bom, o que o exercício pede? Para a gente determinar x, y e z. Então, eu vou envolver cada elemento com o seu correspondente. X mais y é igual a 7, z é igual a 2, z ao quadrado é igual a 4 e x menos y é igual a 1. Então, ó, tá aqui, tá? Bom, o z, né, a gente já vê aqui que dá para determinar de cara. Z ao quadrado é igual a 4, significa que o z é igual a raiz de 4, que poderia ser mais ou menos 2. Porém, aqui ele diz que o z tem que ser 2, tá? Nessa outra condição aqui do elemento primeira linha, segunda coluna. Então, eu preciso ver a intersecção entre os dois, tá? Aí eu respondo que o z é obrigatoriamente 2, porque é o que coincide. Aqui nesse elemento segunda linha, primeira coluna, o z pode realmente ser ou 2 ou menos 2, porque tanto 2 quanto menos 2 elevados ao quadrado vai dar 4. Essa igualdade é satisfeita por isso. Porém, aqui nesse outro elemento, né, primeira linha, segunda coluna, o z só pode ser 2, não pode ser menos 2. Então, a resposta para o z é apenas o 2, porque ele satisfaz as duas igualdades, tá? Agora, só que eu vou apagar aqui um pouco, porque ficou muito bagunçado e eu preciso de espaço para resolver o x e o y. Então, eu vou colocar menorzinho aqui, ó, intersecção com z é igual a 2. Aí, eu vou colocar aqui que o z, então, é 2. Essa é a resposta final do z, tá? E aí, eu vou separar aqui, ó, um espacinho para resolver esse daqui, ó. X mais y é 7, x menos y é igual a 1. A gente caiu num sisteminha que nós vamos aprofundar esse ano, né? No segundo ano do ensino médio, mas que vocês aprenderam no sexto ano do ensino fundamental, tá? Então, faz muito tempo, portanto, precisa puxar aí pela memória. Como que a gente faz para resolver um sistema desse? Ele é um sisteminha 2x2 simples, né? Por isso que a gente aprende no ensino fundamental, tá? Normalmente é no sexto ano, pode ser que alguns tenham aprendido no sétimo, mas é entre o sexto e o sétimo aí, na maioria das vezes no sexto.
como que a gente resolve esse tipo de situação? Normalmente, quando nós temos assim, ó, dois opostos, nós resolvemos pelo método da soma. É provável que alguns se recordem aí, tá? Então, nós vamos somar as duas linhas. X mais x, 2x. Um y positivo com um y negativo, como eu tenho dois opostos, eles se cancelam. E era esse o objetivo, tá? Cancelar uma das letras. Então, toda vez que eu for utilizar esse método da soma, eu preciso ter duas letras opostas. E aí, eu vou cancelar essa letra, ficando então com uma incógnita só. 7 mais 1 dá 8. Pega esse 2 que está multiplicando e passa dividindo. 8 dividido por 2, x então é 4. A partir do momento que eu descobri o valor do x, aí eu vou descobrir o valor do y. Como? Escolho qualquer uma das duas equações, então eu vou pegar aquela que não tem sinal negativo, para facilitar a minha vida, tá? E troco esse x aqui, ó, que eu acabei de descobrir que vale 4, eu troco aqui por 4. Então, eu vou deixar o y sozinho, passo 4 subtraindo, 7 menos 4, 3. É isso. Tá resolvido aí o exercício 18 do livro, tá? Então, vou resolver esses dois como exemplo. Vou apagar aqui, porque senão depois quem olhar vai falar, ué, do que isso tem a ver? Parando aqui os dois. Dúvidas, pessoal, principalmente na igualdade de frações, tá? Que é o nosso tema. Os métodos de resolução de equação, talvez aí, eu esqueci, eu não lembro direito. Então precisa revisar esses temas, tá? E aí eu vou colocando aqui no finalzinho do slide essas resoluções desses exemplos. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Não, se vocês quiserem, preferirem, gente, é melhor abrir o microfone caso vocês tenham alguma dúvida, porque quando eu tô compartilhando a tela, você sabe que não dá para eu ver aqui. Mas eu volto e olho sempre também, tá? Vamos então para a continuação. Então, eu parei aqui, né? Nos exercícios do nosso livro, então, página 75. Eu resolvi o 17 e o 18 e deixei 2 para vocês. Tem mais, né? Tem mais 2. Então, quem tiver, eu quero fazer mais para exercitar mais. Fique à vontade. E qualquer dúvida, manda no chat, tá? Adição de matrizes. Está lá na página 77 do nosso livro. Quais são as propriedades da adição? Sendo A, B e C matrizes do mesmo tipo, então, de novo, assim como na igualdade, para a adição, as matrizes precisam ser do mesmo tipo. Então, são matrizes M por N, e OM por N é uma matriz nula, ou seja, todos os elementos dela são iguais a zero, tá? Valem as seguintes propriedades. Primeira propriedade, comutativa. Somar A com B e B com A dá na mesma. Associativa, somar A mais B e depois somar C, ou somar A com antes tendo somado B mais C, também dá na mesma. Existência do elemento neutro. Existe M tal que A mais M é igual a A. Ou seja, quem é essa matriz M que não deixa mudar nada na minha soma? É a matriz nula, né? Eu sou capaz de somar uma matriz, a matriz A, e ela não mudar nada, então significa que todos os elementos dela são iguais a zero. E a última propriedade aqui é a existência do oposto, ou do simétrico. O que é isso, gente? O oposto é aquela matriz que tem todos os sinais trocados. Então, se eu somar uma matriz ao seu oposto, eu vou obter uma matriz nula, uma matriz com todos os elementos iguais a zero. É isso que está dizendo aí nessas propriedades, tá? Aí, esse aqui eu peguei de um outro livro. Ele traz um exemplo aí sobre a soma de matrizes, né? Então, adição de matrizes. Dada duas matrizes A mais B, a matriz soma é a matriz C. Em outras palavras, a matriz soma C é do tipo que A e B, é mesmo tipo, tá? E é tal que cada um de seus elementos é a soma de elementos correspondentes de A e B. Ou seja, gente, o primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna da matriz A
será somado ao seu correspondente, o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz B. E assim sucessivamente. Então, eu vou somar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Vou para a segunda linha. Somo o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. É assim que a gente faz a soma, tá? De duas matrizes. Esse exemplo 1, eu vou, embora ele esteja resolvido aí, eu vou resolver num slide, não vou colar ele, porque daí não faz sentido, né? Mas vou resolver num slide para vocês verem como que se resolve quando aparecer desse jeito, que é como se fosse uma equação, tá? Então, pode acontecer dessa forma. Então, nós vamos resolver um exemplo aqui, que já está resolvido aí nos slides, então não vou colar, mas como que se resolve isso daqui, ó? Quem que eu quero saber, né? Eu quero saber essa matriz X, e essa matriz X, ela tem o mesmo formato dessa daqui. Então, ela é A, B, C, D, E e F, tá? Essa matriz X aqui, ó. O que que eu posso fazer? Eu posso passar essa outra matriz para cá subtraindo. Então, como se fosse uma equação mesmo, tá? Então, eu vou fazer assim, X, que é essa matriz aqui que eu quero saber, é 5, 4, 3, menos 1, menos 3 e 2. E aí, essa matriz aqui que estava sendo somada ao x, eu vou passar subtraindo. Aí, a gente já entra na subtração de matrizes, que funciona do mesmo jeito que a soma. Ou seja, eu vou relacionar cada elemento com o seu correspondente, tá? Então, aqui eu vou fazer, ó. Quem é a matriz X? 5 menos o 2, que dá 3. Menos 1, menos 3. Menos 1. Vamos fazer bem passo a passo? Eu vou escrever um por um, ó. 5 menos 2, menos 1, menos 3. Aí, na segunda linha, 4 menos o menos 1. Menos 3 menos 1. 4 menos... Não, na terceira linha, 3 menos 4. E 2 menos o menos 2. Vocês não precisam fazer tão passo a passo assim. Se preferirem, podem fazer direto. 5 menos 2, já vem aqui e coloca o 3. Menos 1 menos 3, já vem aqui e coloca menos 4. Eu fiz esse passo aqui. Caso alguém ache necessário, né, gente, fazer esse passo, faça esse passo de montar as continhas, tá? Menos com menos aqui dá mais, né? Então, 4 mais 1 dá 5. Devo 3, devo 1, devo 4. 3 menos 4, menos 1. Menos com menos aqui, mais também. Então, 2 mais 2, 4, tá? Aí, nós obtivemos, então, a matriz X. Era uma soma, né? Porém, como eu passei para o outro lado, eu passei subtraindo. Então, valem aí as regrinhas normais de equação, tá? Vamos voltar lá. Então, esse exemplo aqui já está aqui resolvido, né? E ele acabou fazendo a gente ingressar aí numa subtração. E aí, aqui nós vamos falar justamente sobre a subtração, né? Dadas as duas matrizes A e B, definimos a matriz diferença como a matriz de A com a oposta de B. Então, a definição é exatamente a mesma da soma, a diferença é que ao invés de somar uma matriz aí positiva, eu tô somando uma oposta. É isso, eu tô trocando todos os sinais daquela matriz quando eu faço a subtração, tá? Então, tem exemplos aí, né, ó. Aqui ele resolveu por esse método, tá, gente? De trocar todos os sinais, ao invés de fazer a subtração, tá trocando todos os sinais dessa matriz aqui, ó. Então, aqui era negativo, eu troco, faço virar positivo. Aí eu vou somar ao invés de subtrair. É isso, mas dá na mesma, tá? Vocês decidem aí o que vocês acham melhor. Troco todos os sinais da matriz que está sendo subtraída e depois somo, ou já faço direto a subtração? Fica a critério de quem está fazendo. Aqui, ó, novamente nós temos um exemplo que envolve uma equação, então é uma equação
com as matrizes, tá? Eu vou abrir aqui um slide também. Ele tá resolvido lá, mas eu vou resolver aqui. Então, nós temos essa seguinte equação, tá? Nesse caso, como eu tenho aqui uma subtração, eu posso passar somando. Então, vai ficar assim, ó. X é igual 1 meio 3 menos 5, é uma matriz 2 por 2, né? Elas têm que ser todas do mesmo tipo, tá? 2, 3 meios menos 4 e 3. E aí, eu vou passar essa que tá subtraindo também somando. Então, 2 menos 1 menos 3 e 4. Acabou que eu transformei a subtração numa soma, então foi o inverso daquele outro exercício, né? O que eu posso fazer aqui? Somar todos os elementos. Lembrando que eu tenho que somar todos que estão na posição correspondente. 1 com menos 2 com o 2. Eu vou fazer bem passo a passo, mas vocês podem fazer direto se vocês preferirem. Então, eu vou somar 1 com o menos 2 com o 2. O meio com o 3 meios com o menos 1. Linha de baixo, 3 com menos 4 com menos 3. Então, vou somar o 3 com o menos 4 com o menos 3. E por último, menos 5, 3 e 4. Menos 5 mais 3 mais 4. Então, aqui, ó, mais com menos dá menos, né? 1 menos 2 mais 2 vai dar 1. 1 meio mais 3 meios dá 4 meios, também conhecido como 2. 2 mais com menos dá menos, 2 menos 1 também dá 1. Aqui eu tenho dois opostos, né? Porque, ó, mais com menos dá menos, mais com menos dá menos. Então, 3 menos 3 dá 0, menos 4, menos 4. Aqui eu tenho menos 5, mais 3 dá menos 2, com mais 4 dá 2. Então, essa é a minha matriz resposta. 1, menos 4 e 2. Tá aqui, ó. 1, menos 4 e 2. Tá? Esse exemplo tá resolvido aqui. Agora, o que nós temos para fazer soma e subtração? Nós temos as duas páginas de exercício, página 78 e página 79, tá? Que eu coloquei aqui, ó, todos os exercícios, do 23 até o 28. Aí, vamos ver lá o que eu separei pra gente fazer. Eu separei para eu fazer o 23A, o 25 e o 27. E quais que vocês vão fazer? O 25C, o 26 e o 28. Vamos fazer depois, tá? Então, vamos ao 23A. Aí, esse daí eu vou resolver e vou colar lá no final dos slides. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Deixa eu ver aqui. Não, nenhuma mensagem. Bom, então 23A. Ah, eu coloquei 25 e depois eu coloquei 25C. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Tá vendo? Porque se vocês vão resolver o 25C, eu não posso resolver o 25 inteiro, né? Deixa eu ver. 25A também. Tem o A, o B. O A é uma soma, o B é uma subtração. Vou colocar aqui que a gente vai fazer o 25A e o 25B. E aí depois vocês fazem o 25C. Então, vamos lá. O 23A é só somar cada elemento com o seu correspondente. Eu vou escrever aqui quem que eu tô somando, tá? Então, eu vou somar 5 com o 6, lembrando que vocês podem fazer direto. O 7 com o menos 2. Na parte aqui de baixo, o 9 com o 5. E o 4 com o 8. Então, vai dar 11, 14. Aqui mais com menos dá menos. 7 menos 2 dá 5. E 4 mais 8
12. Tá resolvido, então, o 23A, tá? Vou colar ele lá no finalzinho dos nossos slides para vocês depois usarem ele como exemplo. Agora nós vamos para o 25A e 25B. Bom, aqui no 25A eu vou passar subtraindo, então eu monto como se fosse uma equação, né? 5, 0, 2, 3, 7, 8. E eu vou passar subtraindo essa outra aqui, que é a 4, 3, 1, 1, 2, 0. No nosso livro, ele diz que eu posso trocar todos os sinais e aí somar. Mas eu também posso fazer direto a subtração, tá? Então, vai ficar 5 menos 4, 0 menos 3, e vocês podem fazer essa conta direto. 2 menos 1, 3 menos 1, 7 menos 2, cada um com o seu correspondente, e 8 menos 0. Só tomar cuidado aí para não se confundir. 5 menos 4, 1. 0 menos 3, menos 3. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 7 menos 2, 5. E 8 menos 0, 8. Então, essa daqui... Oi. Por que você começou com a fileira do 5? Com a primeira aqui, ó, a primeira linha. Isso. Você poderia, se você, ao invés de resolver a primeira linha, você quiser resolver outra primeira, não tem problema. Eu vou pela ordem, assim. Não. Não é isso? Não, você colocou todas subtraindo 5 pelo 4, o 0 pelo 3. Por que não ao contrário? Porque você mudou as ordens. Ah, porque, ó, tá vendo o igual aqui, ó? Então, eu passei essa daqui subtraindo. Então, é ela que eu tenho que subtrair. Ela tá na frente aqui da outra. Essa ordem é importante, senão vai ficar tudo errado os sinais. Tá, ó? Ela tá somando, ela passa subtraindo. É igual se eu tivesse assim, ó, x é igual a 4, x mais 4 é igual a 9. Eu não passei esse 4 aqui subtraindo? Não foi ele que mudou de lado? Então, ele passou subtraindo. Eu não posso fazer 4 menos 9. Eu não posso fazer esse menos esse. Eu tenho que fazer o 9 menos o 4. É o mesmo esquema de uma equação normal. Ok? Sim, obrigada. Então, vou colar esse aqui lá também, para vocês usarem como exemplo, tá? E aí, nós vamos para o 25B. Aí, o 25B, ele tá apresentado como uma subtração. Mas eu vou fazer a mesma coisa, eu vou jogar ele para o outro lado, então ele vai passar somando. Então, ó, o igual tá aqui. Essa já está aqui depois do igual, que é o menos 1, 2, 11, menos 3, 4 e 1. Essa aqui que tá subtraindo, eu vou passar somando. Então, ela vai sempre vir aqui na frente. 1, 4, 7, menos 2, 5, menos 3. Então, o x é igual a. Aí, eu vou fazer, ó, cada elemento com o seu correspondente. Então, vai ficar menos 1 mais 1, 2 mais 4, 11 mais 7. Menos 3 soma com o menos 2, 4 com o 5 e o 1 soma com o menos 3. Aí, aqui eu tenho dois opostos, então dá 0. Aqui 6, aqui 18. Então, é só efetuando as somas, tá? Aqui eu tenho uma regrinha de sinais, mais com menos dá menos. Então, devo 3, devo 2, devo 5. 4 com 5, 9. Aqui também regra de sinais. Então, 1 menos 3, menos 2. A dívida é maior do que o saldo. Então, a gente mantém negativo.
Então, esse aqui é a letra B do 25. Deixa eu colocar aqui que ele é o 25B. Beleza. Deixa eu anotar aqui que eu fiz o A e o B. Agora o 27. Que era o que eu tinha marcado aqui, tá? Ó, que eu ia resolver. 27 como exemplo. 27. Vou colocar o 27A. Que são dois, né? Aí aqui o 27, ele tá dizendo assim, ó. Uma matriz quadrada é dita antissimétrica se a matriz A for igual ao oposto da matriz A transposta. Então, assim, ó. Eu vou fazer a transposta e eu vou verificar se o oposto dela, ou seja, trocando todos os sinais, ela coincide com a A, tá? Então, ó, eu tenho a matriz, ele tá perguntando aqui, ó, essa matriz 0, 5, menos 5 e 0, ela é antissimétrica? E depois, e essa outra matriz aqui? Então, vamos ver. Considerando a matriz A, 0, 5, menos 5 e 0, tá? Quem é a transposta de A? Então, é quando eu troco linha por coluna. Então, a primeira linha vai virar a primeira coluna, a segunda linha vai virar a segunda coluna. Aí, eu quero a oposta dessa transposta. Oposta da transposta. Então, ou seja, trocar todos os sinais aqui, ó. O 0 é 0, né? Menos 5 vira 5 positivo. 5 vira menos 5. E o 0 continua sendo 0. Aí, a pergunta é, A ficou igual a menos A transposta? Ó, 0, 0, 5, 5, menos 5, menos 5 e 0, 0. A resposta é sim. Então, como a A ficou igual a menos A transposta, então, ela é sim antissimétrica. Vamos fazer a mesma coisa agora para outra matriz. Vou chamar ela de B, tá? Então, ó, considerando a matriz B, 1, 0, 0 e menos 1. Quem é a transposta? A transposta é a 1, 0. Então, a primeira linha virou primeira coluna. Segunda linha vira segunda coluna. Aí eu troco todos os sinais. Então, faça a oposta da transposta. Menos 1, 0, 0 e 1 positivo. Aí eu vejo, AB ficou igual a menos B transposta? 1 menos 1, 0, 0. 0, 0 e menos 1 e 1. Não, ficou diferente. Então, a resposta é não. B, não. Ela não é antissimétrica, tá? Então, faz primeiro a transposta, depois faz a oposta da transposta, ou seja, troca todos os sinais. E aí, compara com a primeira. Se forem iguais, a gente chama de antissimétrica. Se são diferentes, aí a gente diz que não. Deu diferente, então elas não são antissimétricas. Esse é o exercício B. Não, perdão, o A do 27. Bom, então, dessa leva aqui, ó, terminou, tá? Que é da soma e da subtração. Aí depois vocês vão fazer o 25C, o 26 e o 28 dessa leva. Aí agora nós vamos para o último tópico de hoje, que é a multiplicação de uma matriz por um número real.
Esses exercícios desse tópico aqui estão na página 80 do nosso livro, tá? Como que a gente faz a multiplicação de um número por uma matriz? É uma distributiva. Eu preciso multiplicar esse número por todos os elementos da matriz. Lembrando que tem que fazer regras e sinais, é uma multiplicação, tá? Então, vamos ver. Quais que eu vou resolver aí, ó? A 29B, 30A, 31 e 32. Então, vamos lá. 29B. Então, eu vou fazer a 29B, que é 1/3 da matriz A, que é 1, menos 3, 2, 5, 3 e menos 1, tá? Eu tenho que multiplicar cada elemento desses daqui por 1/3. 1/3 de 1, 1/3 de 2, 1/3 de 3. Então, eu vou distribuir, ó, esse elemento aqui, ele multiplica todo mundo. 1/3 de menos 3, 1/3 de 5 e 1/3 de menos 1. Nossa, mas eu preciso montar todas essas multiplicações? Não, você pode fazer direto, tá? Tô montando aqui só para ficar mesmo como exemplo. Então, ó, 1/3 vezes 1 dá 1/3. 1/3 vezes 2 dá 2/3. E 1/3 vezes 3 dá 3/3, que também é conhecido como 1. 1/3 vezes menos 3 dá menos 3/3, que é menos 1. 1/3 vezes 5, 5/3. E 1/3 vezes menos 1, menos 1/3. Então, esse aí é o 29B. Aí, para fazer, por exemplo, o 29C, multiplica por 2, ou seja, dobra todos e troca todos os sinais, porque é menos 2. E para fazer o 29A, multiplica tudo por 4. Vamos ver qual que é o próximo. 30A. Então, para resolver o 30A, a gente tem que montar essa equação, ó. 3 vezes o A mais o B. 3 vezes a matriz A, que é 2, 1, 0, 4, 5, 7. E aí, soma com a matriz B, que é 3, menos 1, 9, menos 2, 6 e 8. Lembrando que é uma equação, então valem as regras de equação. Tem uma multiplicação e uma soma. O que a gente faz primeiro? A multiplicação. Então, você vai multiplicar por 3 cada um desses elementos. Dessa vez, eu vou marcar aqui direto as respostas, ó. 3 vezes 2, 3 vezes 4, 3 vezes 1, 3 vezes 5, 3 vezes 0 e 3 vezes 7. E aí, eu vou somar com essa outra matriz. 3 menos 2, menos 1, 6, 9 e 8. Aí, aqui é a mesma coisa, ó. Eu posso escrever, né, ó, 6 mais 3, fazer um devagarinho, 2 mais o menos 2, 3 mais o menos 1, 15 mais 6, a última linha, 0 mais 9 e 21 mais 8. Ou pode fazer direto, tá? Então, vai dar 9, aí aqui mais com menos dá menos, 12 menos 2 dá 10, mais com menos dá menos, 3 menos 1 dá 2, 15 mais 6, 21, 0 mais 9, 9, 21 mais 8, 29. Então, é uma resolução de uma equação envolvendo matrizes.
salvar aqui para não perder, né? Agora eu vou resolver o 31. Penúltimo, tá, gente? O 31 e o 32. Sei que eu não perguntei se vocês queriam intervalo ou não. Como sempre, passamos batida, esqueci. Mas eu libero vocês o tempo antes. Bom, aqui nós temos essa matriz, mais o dobro do x é igual a essa outra matriz. Então, eu vou resolver como se fosse uma equação mesmo, ó. 2 vezes o x é igual. Essa matriz aqui que já estava do lado direito, 11, 0, 3, 8, 12 e 5. Pega essa aqui que tá somando e passa ela para cá, ela vem subtraindo, tá? Então, vai ficar menos a matriz, menos 7, 2, 1, 6, 4 e menos 3. Aí, agora, eu vou fazer essas subtrações, eu vou fazer direto, se não for um problema, se for um problema, vocês avisem, tá? Ó, 11 menos o menos 7, menos com menos dá mais, então 11 mais 7, 18. 0 menos 2, menos 2. 3 menos 1, 2. Então, fiz as subtrações direto. 8 menos 6, 2. 12 menos 4, 8. E 5 menos o menos 3, menos com menos dá mais. 5 mais 3, 8 também. Agora, eu tenho que pegar esse 2 que está multiplicando e passar ele aqui dividindo. Ou seja, gente, eu vou dividir todos esses elementos por 2. Do mesmo jeito que na hora de multiplicar, eu multiplicaria todos os elementos, na hora de dividir, eu também vou dividir todos os elementos. Então, vai ficar assim, ó. 18 por 2, menos 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 8 por 2 e 8 por 2. Então, eu passo esse 2 aqui dividindo todo mundo. Vai dar 9 menos 1, 1, 1, 4 e 4. Então, aí notem que todos os exercícios de matrizes a gente resolve como se fosse uma equação simples, né? Daquelas que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, equaçãozinha de primeiro grau. E agora eu vou para o último exercício que eu vou resolver como exemplo aqui, que é o 32. E aí, dessa página, vai ficar para vocês o 29C, o 30C e o 33. 32. Bom, o exercício 32, ele diz assim, ó, dadas as matrizes A, B e C, determine a matriz X que verifica a equação 2A mais B é igual a X mais 2C. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou passar esse 2C que tá somando, subtraindo. Então, vai ficar assim, ó, 2A mais B menos 2C. É igual a X, tá? Deixei o X sozinho. Ou seja, para achar o valor do X, eu tenho que fazer 2 vezes a matriz A, somar com a matriz B e subtrair o dobro da matriz C. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2A, que é o que eu preciso para achar o X. 2A mais B menos 2C. E aí, eu vou trocar o A pela matriz A. Então, quem é a matriz A? Meio, 3 meios, meio e 0. Aí, quem é a matriz B? 4, 3, 1, 2. E depois menos 2 vezes a matriz C, que é 0, meio, meio, menos meio e 0. Como uma equação qualquer, primeiro a gente faz a multiplicação. Então, eu tenho duas multiplicações aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer primeiro essas multiplicações. É só dobrar.
Então, 2 vezes o meio dá 1. 2 vezes 3 meios dá 3. 2 vezes meio dá 1 e 2 vezes 0 dá 0. Essa daqui eu copio do jeito que tá, 4, 3, 1, 2, tá? Aqui é vezes também, ó. 2 vezes C, 2 vezes A. Aqui também vou fazer a multiplicação. Se eu fizer a regra de sinais, aí eu tenho que pôr aqui mais, tá? Se eu só dobrar todo mundo, então eu posso deixar o menos. Aí fica a critério de vocês, só precisa lembrar disso. Se você já fizer a regrinha de sinais, você põe mais. Se você só fizer a multiplicação, eu só vou dobrar todos esses valores. Então, você mantém o menos. É o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou só dobrar. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes meio, 1. 2 vezes o menos meio, menos 1. E 2 vezes o 0, 0. Se você tivesse feito com o sinal do menos 2 aqui, então teria que trocar esses sinais aqui de dentro, tá? E por último, a gente faz a soma e a subtração sempre em relação ao elemento com o seu correspondente. Então, ó, o 1 será somado ao 4, depois eu subtraio o 0. Então, vai ficar assim, ó. 1 mais 4 menos 0. O 3, eu vou fazer 3 mais 3 menos 1. 3 mais 3 menos 1. Aí, depois aqui, segunda linha, primeira coluna. 1 com 1, soma 1 mais 1, menos o menos 1. 1 mais 1 menos o menos 1. E o último, 0 com 2 com 0. Então, 0 mais 2 menos 0. E aí, vamos resolver todas essas continhas, que podem ser feitas direto, se vocês preferirem. 1 mais 4, 5. 5 menos 0, 5. 3 mais 3, 6. 6 menos 1, 5. 1 mais 1, 2. Aqui é menos com menos mais, então 2 mais 1, 3. 0 mais 2 é 2. 2 menos 0, 2. Pronto, está resolvido o 32. Esse é o valor da matriz X, tá? Que era o que nós queríamos saber aí, que era o 2A mais o B, tirando o 2C. É isso, gente. O que vocês acharam? Por enquanto tá tudo tranquilo. Então tá maravilhoso, porque hoje é só isso, tá? Esse tema de hoje, então, que foi igualdade, soma, subtração e multiplicação por um número, está tudo aí, ó, tá? Aí agora é com vocês, porque vocês vão resolver exercícios, né? Estão aqui, eu vou postar esses slides, então tá aqui o que vocês têm que fazer, tá bom? 2 da página 75, 3 das páginas 78 e 79 e 3 da página 80, tá? Então, percebam, gente, esse tempo que nós dedicamos aqui à aula é muito, inclusive, né? Nem precisa de todo esse tempo para vocês fazerem esses exercícios aqui, tá? Então, acredito que vocês vão fazer com tranquilidade. Eu vou postar aqui para aqueles que já querem começar a fazer e vou postar lá no canal também, porque quando a gente posta aqui, como é uma aula dupla, vocês sabem que não vai direto, né? Quando é aula com uma sala só, vai direto. Matriz, soma, subtração, multiplicação por um número. É esse slide aqui, ó. Então, a atividade 2 está nesse documento. É isso, pessoal. Por hoje é só. Na hora de fazer os exercícios, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar mensagem, tá? Tem uma mensagem de uma aluna dessa sala sobre nota, né? Eu vou olhar já, nós estávamos sem o sistema, tá, gente? Mas agora eu reinstalei, porque eles fizeram uma atualização ontem. E aí hoje mandaram lá no grupo que a gente tinha que reinstalar, agora tá reinstalado. Mas eu vou falar para vocês assim, ó. Tem um jeito de vocês saberem a nota que vocês tiraram, porque as notas ainda estão aqui. Basta você ir lá na sua equipe. Então, a gente está aqui no Finanças 2B. Clica em tarefas, né? Ou trabalhos, depende de como aparece para cada um.
No meu caso aqui, como aparece todas de todos os professores, então eu vou lá e sempre dou uma limpada. Eu não vou abrir para não... porque não tem necessidade de expor todo, né, a nota de cada um, tal, não importa. Cada um clica aqui, por exemplo, se você clicar na avaliação mensal, vai aparecer a sua nota na avaliação mensal. Se você clicar na trimestral, vai aparecer a sua nota. No meu caso, aparecem todas as notas, tá? Da mensal e da trimestral. Só para lembrar vocês, eu acredito que deve ter sido falado na reunião, né? Eu não tenho certeza absoluta, mas não sei se nessa reunião ou na primeira, foi falado sobre como que é composta a média, mas eu também já falei isso durante as aulas, mas só para a gente reforçar, tá? A nossa média do trimestre, tá? Média trimestral. Ela é composta da seguinte forma. Você tem que pegar 50% da média das diversificadas, então 50% das diversificadas, 50% das obrigatórias, tá? Da média das obrigatórias e mais o atitudinal. Então, ó, as diversificadas, elas valem até 7. Você pega 50%, 3,5. As obrigatórias valem até 9, 50% até 4,5. Então, reparem, gente, ó, se você tirar a nota máxima nas diversificadas, você vai ter até 3,5 na sua média. Se você tirar a máxima nas obrigatórias, até 9 na média, né? No caso, 9 de média das obrigatórias, 4,5 na média final do trimestre. E até, no máximo, 2 de atitudinal. E aí, somando isso, você chega até o 10. Então, aqui, ó, você tem que fazer uma média das obrigatórias, pega 50%. Média das diversificadas, pega 50%. E soma com o seu atitudinal, tá? A média do ano é diferente. A média anual é o primeiro tri, aí 2 vezes o segundo tri, 2 vezes também o terceiro tri, soma tudo isso, divide por 5. Então, é como se a gente tivesse 5 notas ao invés de 3, né? Essas daqui valem dobrado, tá? O segundo e o terceiro tri são peso 2, tá? Então, é diferente aí como que se faz essa média. Eu notei que muita gente não fez a diversificada, né? Então, quer dizer que perderam a chance de ter 3,5 pontos, significa que podiam chegar no máximo a 6,5, mesmo tirando nota máxima na obrigatória. Agora, tem gente que fez a diversificada, mas foi muito mal na mensal e na trimestral. Nessas provas valendo até 9. Aí, essa média aqui ficou baixa, tá, gente? Então, contando aqui, ó, mesmo que a pessoa vá muito bem na diversificada, 3,5, mesmo que ela tire o máximo aqui, 2, dá 5,5, ela precisa ter uma média bacana aqui, né? Senão, também não vai rolar, se não fizer ou se não tirar. Enfim, tudo é importante, né, gente? As mensal, trimestral, que são as chamadas obrigatórias. Gente, obrigatória é só o nome delas, tá? As diversificadas também são obrigatórias. Elas compõem uma parte importante da média, né? São 3,5 pontos, tá? É isso. Eu acho que todo mundo que chegou eu marquei, né? Então, se tiver mais alguém que tiver chegado aí depois, pode mandar aí no chat qual que é a turma que eu arrumo, tá, gente? E por hoje é só. Então, foram esses os nossos conteúdos de hoje. Na nossa próxima aula, nós vamos para a parte um pouquinho mais complicada, que é a multiplicação de matrizes, tá? Vocês vão ver que não é difícil, mas é a parte considerada mais complexa aí dessa nossa matéria. Agradeço a participação de vocês, tenham uma boa semana e até a semana que vem. Obrigado pela aula, professora. Tchau, professora. Eu que agradeço. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, professora.